Fala, João! Tudo de bom para você! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Fala João Guilherme. E hoje é dia de jogo, então tem prévia para você ficar sabendo todos os detalhes. E hoje é dia de Mengão no Maracanã, encarando o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 9h30 da noite, horário de Brasília. Eu estarei na transmissão da Flamengo TV, a mais querida. Transmissão que vai começar 3 horas antes da bola rolar, hein? 6h30 da noite. Daniela Boaventura, Dani, a musa da nação, comanda o pré-jogo com toda a nossa equipe, convidados. E quando a bola rolar, 9h30 da noite, eu estarei no Maraca com o Diego Pose e com toda a nossa equipe de transmissão. E um detalhe, para você que está fora do Brasil, essa dica é boa, flamengo.tv.live, acesse esse endereço aí na barra de computador e você vai poder ter acesso ao pacote com os jogos do Flamengo como mandante no Campeonato Brasileiro, ou então comprar avulso esse jogo de hoje, Flamengo e Juventude. Isso é para você que está fora do Brasil. Quer ver o Mengão? Com a minha narração, com imagens, conectado com o Maraca e com a Magnética, com a Nação, flamengo.tv.live. Gente, Flamengo vai defender a liderança hoje do Campeonato Brasileiro, mas uma notícia muito forte foi divulgada na noite de ontem. Bruno Henrique indiciado pela Polícia Federal e o Flamengo se manifestou. Bruno Henrique, matéria da revista Metrópolis, do site Metrópolis, dando conta de que Bruno Henrique, depois de algum tempo, de investigação, isso vem desde o ano passado, por causa do jogo entre Flamengo e Santos, realizado pelo Campeonato Brasileiro de 2023, ele foi indiciado por manipulação, por forçar um cartão amarelo e beneficiar pessoas da sua família, o irmão dele e outras pessoas envolvidas. Agora ele foi indiciado, vamos ver os próximos passos dessa situação. O Flamengo se manifestou através de nota oficial dizendo o seguinte, que não foi comunicado ainda do fato pela Polícia Federal e que acredita, primeiro, na presunção da inocência, que não fará julgamentos antes de que tudo seja apurado e devidamente verificado. Inclusive, o Bruno Henrique, a relação de jogadores do Flamengo vai sair ao longo do dia, e o Bruno Henrique, ele deve estar na lista de jogadores do Flamengo que participarão desse jogo contra o Juventude. E aí? Olha só, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, tem 7 pontos. Juventude é o quarto, hein? Com 6 pontos. Uma boa campanha do Juventude, venceu as 2 partidas que fez em casa. O Flamengo, ele venceu os 2 jogos que fez fora de casa e empatou com o Internacional no Maracanã. Por isso o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro, tem gols a mais marcados do que o Palmeiras, que hoje joga com o Internacional no Beira-Rio. Então o Flamengo realmente tem, teoricamente, um adversário mais fácil e uma boa chance de abrir uma vantagem no Campeonato Brasileiro. Até hoje foram 31 jogos entre Flamengo e Juventude. Vejam o equilíbrio. 12 vitórias do Flamengo, 11 vitórias do Juventude e 8 empates. Só que o fator campo pesa muito nesse confronto. O Flamengo tem dificuldade para jogar lá em Caxias do Sul e o Juventude no Maracanã. Vejam aqui, essa informação. O Flamengo não perde para o Juventude no Maracanã desde 2005. Entre idas e vindas do Juventude para a Série B do Campeonato Brasileiro, nesse período aconteceram 5 jogos. Ou seja, há 5 jogos que o Flamengo não perde para o Juventude no Maracanã desde 2005. Inclusive, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu no Maracanã por 4-2 e perdeu lá em Caxias do Sul por 2-1. E vamos, então, para os times. Qual será o time do Flamengo? Gente, o Flamengo tem uma sequência
muito pesada de jogos. No próximo sábado terá o Vasco da Gama, clássico no Maracanã, e na terça-feira que vem terá o desafio em Quito contra a LDU, jogo que ganhou uma importância ainda maior depois da derrota para o Flamengo há uma semana contra o Central Córdoba no Maracanã. Então o Flamengo está se preparando muito para esse jogo da LDU, e claro, antes tem um clássico que não pode ser descartado contra o Vasco da Gama. Por isso, seguindo o planejamento, é possível que alguns jogadores do Flamengo sejam preservados. Por exemplo, o De La Cruz é um cara que vem fazendo muitas partidas seguidas, são 8. Ele pode ser preservado. Os 2 jogadores que mais atuaram até agora no Flamengo na temporada, Léo Ortiz e Léo Pereira. Existe a chance do Léo Pereira ser preservado hoje. Alexandro ou Ayrton Lucas? Pode acontecer uma mudança na lateral esquerda. O Wesley ou Varela, pode acontecer uma mudança ali na direita. Então, o time do Flamengo, não dá para cravar aqui a escalação. Mas uma coisa é certa, é provável que o Danilo tenha uma chance de começar o jogo, para ele ir ganhando já minutagem, para ele ir ganhando ritmo de jogo. E o Pedro, que não participou do último jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, ele deve participar hoje para ganhar mais minutos, para ir readquirindo com calma a sua melhor forma e o seu ritmo de jogo. Então vamos lá, com algumas dúvidas, o time do Flamengo. O Rossi está confirmado. O Wesley ou Varela na lateral esquerda. Léo Ortiz, Danilo, deve jogar no lugar do Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas. No meio-campo, Eric Pulgar, Alan pode ter uma chance na vaga do De La Cruz, que vem aí numa batida forte de jogos, ele pode ser preservado. Arrascaeta, que está ganhando ritmo, está voando, deve jogar, assim como o Gerson. Bruno Henrique, que nós abrimos aqui esse vídeo falando da situação dele, que foi indiciado pela Polícia Federal, e o Flamengo se manifestou através de nota. O Bruno Henrique, ele deve ser relacionado e deve participar do jogo. Se não for o Bruno Henrique, deve começar o Juninho. E Cebolinha, que entrou muito bem na partida contra o Grêmio, é outro também que precisa readquirir a melhor forma, ganhar minutagem. O Michael não teve nada de grave, está disponível depois da torção no tornozelo, mas o Cebolinha deve começar jogando. Então, com essas possibilidades aí, esse é um possível time do Flamengo. Já o Juventude, do técnico Fábio Matias, aquele mesmo que recentemente dirigiu o Botafogo, deve ter Gustavo, Everton, Abner, Adriano Martins e Felipinho. Davi Góes, Jadson, Mandaca, Batalha, Giovani e Matheus Babi. Matheus Babi, que recentemente passou pelo Peñarol. Ele surgiu aqui no futebol do Rio de Janeiro, esteve no Atlético Paranaense, né? É um negro, magro, alto, atacante. Ele é o atacante do time do Juventude. Portanto, essa é a prévia do jogo importante. O Flamengo vai defender a liderança do Campeonato Brasileiro, pode conseguir a sua primeira vitória em casa e, se vencer, chega a 10 pontos. É importante estar focado nesse jogo e ter o exemplo da partida contra o Central Córdoba. O Flamengo pega um adversário que é tradicional, mas não é considerado um grande do futebol brasileiro. E tem que focar e se empenhar para impor a sua qualidade, que é muito superior, e vencer essa partida. E aí, tá animado com o jogo do Mengão no dia de hoje? Deixe o seu comentário, o seu palpite. Espero vocês na transmissão da Flamengo TV. Baixa o som da TV, se liga na Flamengo TV, faz barulho nação. E você que está fora do Brasil, você pode ver o jogo com imagens, com a minha narração, na Flamengo TV.live. Acessa lá, adquira os jogos do Mengão como mandante no Campeonato Brasileiro, para a gente estar sempre juntos. Demais, né? Você vendo o jogo com imagens e curtindo o nosso trabalho, beleza? Muito obrigado, se inscreva no canal Fala João Guilherme, deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação e vamos em frente, porque hoje tem Mengão. Valeu, galera.